Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à disciplina de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente 1, que a gente vai chamar carinhosamente de ESCA. Eu sou o professor Andrei Hudson e eu vou acompanhar você nessa trajetória dessa disciplina que ela é muito gostosa, que essa é uma área que é muito gostosa, essa é uma área que muitos de vocês já vivenciaram, não como enfermeiros, ou técnicos de enfermagem, ou qualquer outro tipo de profissional da área da saúde, mas porque muitos de vocês já cuidaram de irmãos, cuidaram dos próprios filhos, ou passaram por uma situação que precisava cuidar de um primo ou alguma coisa do tipo. Então, o cuidado em saúde da criança e do adolescente, esse é um cuidado que muitas pessoas já têm uma experiência de base. Essa experiência, ela ajuda muito. Hoje eu sou pai, mas eu sempre falo assim, a gente não pode esquecer que no final das contas nós somos profissionais de saúde, né? Ou seja, nós somos enfermeiros e somos enfermeiras. Então, por que isso é importante a gente levar em consideração? Porque as opiniões que a gente ouve nessa área, essa é uma das áreas que mais tem pitaco. Ah, porque essa febre, apesar de não ser essa temperatura, apesar de não ser febre, você tem que já ir no pronto-socorro. Ah, esse remédio aqui, o médico passou tantas gotas, mas acho que mais gotas faria melhor. Então, essas opiniões, esses comentários, o bebê não tá ganhando peso, é porque seu leite é fraco. Essas coisas assim do tipo, nesse universo, elas são muito presentes. Então, a gente precisa entender, que, no final das contas, que como nós somos os profissionais, nós temos que ter o conhecimento para a gente passar a melhor orientação possível e não cair na armadilha da maternidade, da paternidade, porque é muito comum também a gente chegar nesse cenário, olhar uma temperatura do seu bebê e pensar assim, poxa, apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria dizer que isso aqui não é febre, eu vou considerar como febre e vou dar um Tilenol. Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem bastante dessa disciplina. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, né? A gente precisa entender que essa disciplina, então, é enfermagem na saúde da criança e do adolescente. Então, a gente sempre trabalha dessa forma integrada. Por quê? Porque esses dois grupos, eles têm uma particularidade muito comum a eles, que é a grande presença da família. Quando a gente entende que de forma legal, uma criança, um adolescente, ele não responde por si só, porque ele ainda não chegou na maioridade, a gente precisa entender que a família vai ditar muito sobre as condições de saúde e doença. Como a família dita muito sobre as condições, e eu não estou dizendo necessariamente impor alguma regra, mas por características ou por condições também dessa família, a gente nunca pode trabalhar a criança ou adolescente de forma isolada. Sempre tem que levar em consideração o contexto. Porque quando a gente ouve aquelas frases, né, principalmente quando a gente está no ensino médio, que a gente ouve do professor de sociologia, do professor de filosofia, que o homem ele é o produto do meio, e isso faz muito sentido, a gente precisa lembrar que antes de ser um produto da sociedade, ele é um produto da família. Então, se o homem é o produto do meio, a criança é o produto da família. Então, muitas das vezes, no acompanhamento, na saúde da criança e adolescente, a gente acaba integrando a família, sempre integra. Mas o que eu quero dizer é o quê? Que muitas das vezes, com essa integração com a família, você consegue, inclusive, tratar o pai, a mãe, a avó, outros irmãos que são maiores de idade, porque eles começam a observar que há uma necessidade de modulação, e aí o entendimento da natureza é a proteção ao mais frágil, a proteção ao mais fraco, que no caso, então, pensando na vulnerabilidade, seria essa criança ou esse adolescente, certo? Então, qual que é o fundamento? Pensando em tudo que a gente falou, qual que seria então o fundamento dessa área da enfermagem em pediatria? Então, reduzir morbimortalidade infantil e juvenil, tá? São processos de adoecimento, processos patológicos e
inclusive de vulnerabilidades muito diferentes entre esses dois grupos. Então, por isso que a gente sempre precisa trabalhar dessa forma a morbimortalidade infantil e juvenil. Também promover condições adequadas de crescimento e desenvolvimento. Então, já adiantando, quando a gente está falando sobre crescimento, a gente sempre está pensando em proporções físicas, ou seja, comprimento, depois estatura, peso, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, mas o cefálico é o mais importante desse. Daqui a pouco a gente vai abordar isso de forma melhor. O IMC também. E quando a gente está pensando em desenvolvimento, a gente está pensando justamente ali na parte de habilidades. Então é quando a gente vê justamente sobre a questão do desenvolvimento encefálico dessa criança. Dado isso, a gente ainda vou falar mais alguns objetivos, mas a gente também começa a compreender que o foco da disciplina vai ser principalmente na atenção básica, naquele acompanhamento da criança e do adolescente na atenção básica. Então a gente vai ver sobre crescimento, vai ver sobre desenvolvimento, vai ver sobre as medidas antropométricas, vai ver sobre o cuidado longitudinal, que ele só acontece na atenção básica, né? Não acontece na atenção terciária, hospitalar, até mesmo ambulatorial de um hospital, né? Esse acompanhamento longitudinal ele precisa estar muito inserido ali justamente nas particularidades da comunidade, que diz muito também sobre a família, que diz muito sobre a criança e o adolescente. Então a gente vai trabalhar muito com esse foco. Se a gente pudesse resumir a disciplina, ela tem muito cara de consulta de crescimento e desenvolvimento, ou consulta de CD. Né? A gente vê que na disciplina ESCA 2 é onde a gente começa a ver justamente a parte hospitalar, das técnicas e outras coisas que complementam essa disciplina, certo? Seguindo, a gente também precisa prevenir agravos evitáveis, e aí os agravos evitáveis, eles levam muito em consideração o nível de desenvolvimento da criança, né? O adolescente nem tanto, mas também os momentos de vida, as idades, porque eu sempre brinco que quando você tem um bebê, você, do nascimento até 1 ano de vida, você faz de tudo para que ele não morra. Então, são todos os cuidado em relação à infecção, cuidado em relação à morte súbita, a engasgo, a amamentação, ganho de peso, enfim. E daí em diante, aí do 1 ano até os 18, você faz de tudo para que ele não se mate. Porque é o momento em que vai começar a andar, vai querer subir nas coisas, vai cair, vai botar coisa na boca, vai pegar lixo e vai se expor a diversos riscos, e risco de produto de limpeza, e medicação, e aí você tem que começar a tapar as tomadas e por aí vai. Então, tudo isso, quando a gente pensa nos riscos, né, ou seja, nos agravos que são evitáveis, a gente sempre tem que levar isso em consideração para que a gente possa passar a melhor orientação possível, ou a gente também não ficar atrasado, né, e não ficar pensando assim, por exemplo, quando eu penso numa criança de 1 ano, ela tem risco de morte súbita? Ela tem risco de morte súbita, mas não tanto quanto um neonato, não tanto quanto um bebê de 1 mês, um lactente de 2 meses, e por aí vai, tá? E por fim, garantir atenção contínua e integral à criança e ao adolescente. Excelente. Com base nisso, então, quais seriam os princípios gerais da assistência em pediatria? A gente leva aqui em consideração 3 grandes princípios. Primeiro deles, vamos até ler junto, que está no material de vocês. Individualidade. Reconhecimento da criança e do adolescente como seres únicos, com necessidades próprias e características específicas. E o que é importante a gente aqui também levar em consideração? Como eles são seres únicos, apesar deles terem influência do meio, eles também são seres que são dotados de direitos, assim como outras pessoas. Isso, na nossa área,
ela, muitas das vezes, ela é deixada de lado quando eu tenho um entendimento de que não há uma conversa com essa criança ou com esse adolescente e que ele tem que fazer justamente o que a família mandar, o que a família achar que é o melhor para ele. Então, isso é uma coisa que nós, profissionais de enfermagem, precisamos reforçar sempre nos nossos atendimentos, que sim, a gente vai levar muito em consideração a família, mas a gente não pode esquecer que eles são seres únicos, né? Muitas das vezes a gente pega, por exemplo, uma criança que ela fica tímida na presença de uma outra pessoa que ela não conhece, e às vezes a gente tende a julgar essa criança, chamar de bicho do mato, por exemplo, porque ela tá tímida, e entender que a timidez é, inclusive, parte do nosso instinto, porque é uma forma também da gente se proteger contra alguém que a gente não conhece, né? Então, o que seria timidez? É uma forma de você se reservar. Então, você se reservar, você também está se protegendo, tá? O próximo pilar, que é o cuidado centrado na família, e aí eu acredito que vocês tenham passado a graduação ouvindo sobre cuidado centrado na pessoa, ou cuidado centrado no paciente, onde o paciente é o pilar principal, é o pilar fundamental dessa atenção. Só que aqui a gente tem essa mudança, né? Justamente aqui agora o foco é a família. Então vamos ler juntos? Compreensão da família como parte integrante do processo assistencial e elemento fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente. E olha, que não é exclusivo ou prioritário, porque a gente está entendendo que o primeiro é o da individualidade. E, por fim, promoção da saúde e prevenção, valorização de ações voltadas à prevenção de doenças e à construção de hábitos saudáveis. E olha, a gente sabe que existe esse fluxo, né, na área da saúde. A promoção, prevenção, recuperação, reabilitação. Só que a gente aqui, nesse momento, na área da saúde da criança e do adolescente, a gente precisa, mais uma vez, reforçar que a promoção ela é muito, muito mais importante do que a prevenção. Por quê? Não é que a prevenção não seja, mas é que a promoção ela tem uma questão ali a mais. Vamos dar um exemplo. Atividade física em um adulto serve para promover saúde, certo? Beleza. Mas a gente entende que um dos maiores objetivos é justamente a prevenção de agravos. Ou piorar um problema de saúde que a pessoa já tenha de base, ou evitar algum possível problema que está muito ali na porta. Por exemplo, um problema que uma hipertensão, vamos supor, um filho de pais hipertensos tem uma grande chance de ser hipertenso. Então a gente tem esse entendimento. Só que na criança, por exemplo, quando a criança ela faz uma atividade física, ela tem, além do objetivo de promover a saúde dela melhorar as capacidades do corpo, sejam físicas, psicológicas e tudo mais, mas ela também envolve a questão da sociabilização, sobre a relação com outras pessoas, o respeito, o entendimento do que é conviver em sociedade, o respeito às regras e por aí vai. Então, um esporte em uma criança ou em um adolescente é muito diferente de um esporte em um adulto, justamente por conta que o foco da promoção não é só pensando na saúde, mas inclusive no entendimento de como é conviver em sociedade, certo? Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o cuidado centrado na família, porque, como eu disse, quando a gente pensa em uma das particularidades da criança e do adolescente, é que a família tem que ser levada em consideração. A gente nunca pode separar a criança da família, porque senão a gente fica completamente perdido no que está acontecendo, inclusive no processo de adoecimento, né? Quando eu falo assim, para você ser um bom profissional na área da atenção básica, você tem que não só conhecer o seu público, mas conhecer a sua região. Inclusive, para você saber se aquela criança, aquela comunidade que está apresentando ali síndrome diarreica aguda,
frequente se isso é justamente por conhecimento da família, hábitos da família, ou por uma questão ali da comunidade, como por exemplo uma criança que mora perto de um local onde eu tenho um esgoto a céu aberto, né? Então isso a gente já entende que esse seria ali um fator de risco. Então, como tudo isso tem uma influência muito grande em todo o processo de saúde, que vai levar desde a promoção até a reabilitação, o foco volta para ser a família. Então, vamos ler juntos aqui? O cuidado centrado na família constitui uma abordagem fundamental na atenção à saúde da criança e do adolescente. Essa perspectiva reconhece a família como unidade central de cuidado, proteção e desenvolvimento, compreendendo que a saúde da criança e do adolescente está diretamente relacionada ao contexto familiar em que estão inseridos. E aí, por exemplo, se eu chegar para você e falar bem assim, olha, saiu um estudo recente que foi publicado numa revista científica de grandíssimo impacto internacional, dizendo que pais obesos tendem a ter filhos obesos. E aí você vai virar para mim e falar assim, poxa, mas é sério? Sério? Precisou sair um estudo científico para provar isso? Porque isso me parece que está muito claro. Que se os pais são obesos, provavelmente eles vão apresentar hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos de rotina, que vão levar a pessoa a, no longo prazo, chegar na obesidade. E aí, como a criança vai responder a esses hábitos, é muito provável também que ela se torne obesa. E aí eu falo assim, parabéns, você entendeu qual que é o fundamento do cuidado centrado na família, tá? Vamos ver quais são os princípios? A família é o principal núcleo de apoio, cuidado e socialização da criança e do adolescente. Então, esse é um ponto que a gente pensa muito assim. A criança, ela não deve ir para a creche, a gente se coloca muito assim antes dos 2 anos. Mas, na verdade, existem vertentes da área de psicologia, principalmente, que coloca que antes dos 4, 5 anos não há necessidade, contanto que ela tenha estímulo em sua própria residência, com sua própria família, com pessoas muito próximas. Porque, olha só, vamos ler mais uma vez. A família é o principal núcleo de apoio, cuidado e socialização da criança e do adolescente. Então, por isso que essas habilidades precisam ser reforçadas em casa para que ela possa aprender na comunidade. As decisões de saúde devem respeitar as necessidades, valores e possibilidades da família também. E aí, o que eu sempre trago isso em sala é que o amadurecimento do profissional de saúde não é ele ser sério, não é ele não fazer piada, não fazer brincadeira, porque isso não tem nada a ver. É sempre entender a sua atuação dentro do contexto. Então, não adianta nada você, como enfermeiro, orientar para a família, por exemplo, que, olha, para a gente melhorar os níveis de ômega 3, você pode consumir salmão de forma mais frequente, 3 vezes por semana. Para uma família que passa necessidade, uma família em que só o pai trabalha e ganha um salário mínimo. Comer salmão 3 vezes por semana não faz sentido algum, pensando nesse contexto. Realmente, salmão é uma excelente fonte de ômega 3. Mas eu tenho, por exemplo, a sardinha, que também é excelente fonte de ômega 3 e é muito mais acessível. Por isso que a gente tem que levar em consideração as possibilidades da família. A participação familiar favorece a adesão ao cuidado e contribui para melhores desfechos em saúde. Sempre, sempre. E para tratar a criança, a gente precisa tratar a família. A gente nunca pode separar, jamais. O vínculo entre família e equipe de saúde é essencial para o cuidado contínuo e integral e, inclusive, para estabelecer uma questão que ela é muito importante, mas acaba deixando de lado no momento da adolescência, que é o vínculo terapêutico. E o vínculo terapêutico, ele parte da confiança, e a confiança, ela vem com o tempo. Então, por isso que a gente está entendendo ali justamente que esse vínculo entre a família e a equipe, de forma que eu consiga manter o cuidado contínuo e integral, atrelado a isso eu tenho o fator tempo. E com o fator tempo, eu crio confiança. E por fim, o cuidado deve ser compartilhado entre profissionais e
familiares. Então, quando a gente fala antes do cuidado centrado no paciente ou cuidado centrado na pessoa, em que essa pessoa ela é um membro atuante, eu entendo que no cuidado centrado na família, a família tem que ser um membro atuante. Então, por isso que desmistificar, orientar, se precaver, pensar sempre à frente do que a família pode pensar, pode suspeitar, o que pode acontecer, é algo que a gente tem que fazer, porque se você, como enfermeiro, precisa se precaver, treinar, orientar e tá ali sempre supervisionando o seu técnico de enfermagem, porque é assim que funciona uma equipe de enfermagem, a gente também precisa fazer a mesma coisa com a família, porque quem vai colocar em prática não é a criança, não é o adolescente, muitas das vezes é a família, certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para esse início de disciplina. Aguardo vocês na próxima unidade. Tchau, tchau!